Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos na entrevista. Tema de hoje, a reforma trabalhista e os seus impactos na categoria dos engenheiros. Muitos sindicalistas, grandes lideranças estão aí com uma alcunha alvissareira para esta reforma, que é a deforma trabalhista, já que a partir deste ponto de vista, ela aí desestrutura todo o suporte de defesa do trabalhador, que numa relação trabalhista, é claro, é óbvio, que tem uma relação desigual. É o capital, aquele que tem o poder econômico, contra aquele que não tem nenhum tipo de instrumento econômico, apenas vende a sua força de trabalho. Nós vamos entender o que essa deforma faz a partir da visão de quem está no judiciário. Eu recebo aqui a desembargadora Ivani Bramante, que é do TRT Segunda Região. Desembargadora, tudo bem? Tudo bem, Fábio, como vai? Tudo bem, desembargadora. A gente tem visto muito que se fala da reforma trabalhista, mas pouco se explica sobre ela, porque ficou uma simplificação dizendo o seguinte: olha, o trabalhador vai pagar menos, não vai pagar seu sindicato, e parece que isso é muito bom, né? Mas, além disso, do enfraquecimento econômico dos sindicatos, essa reforma trabalhista ela tem outras nuances que a gente queria tratar detalhadamente com o devido rigor. Por exemplo, quais são os pontos nevrálgicos que essa reforma abrange? Bem, a Lei 13.467 de junho de 2015, de 2017, ela vai entrar em vigor só em 13 de novembro de 2017. Ela tem um período de 120 dias de vacância. Na verdade, a reforma, ela ataca vários pontos, né, vamos dizer assim. Nós temos a reforma do direito material do trabalho, que mexe com um contrato de trabalho, cria novas formas de contratação, flexibiliza, vamos dizer assim, as formas de contratação, flexibilizam as formas de despedida, flexibilizam a jornada e os salários. Depois nós temos o outro ponto seguinte, é o direito sindical. Nós tivemos aí também uma flexibilização da prevalência do negociado sobre o legislado, mas um aumento do poder diretivo do empregador, que não precisa negociar mais determinadas matérias com o sindicato. Basta negociar direto com o empregado, né? O terceiro ponto é a reforma que nós chamamos de reforma processual. Agora existem critérios mais definidos para o acesso ao judiciário. O empregado ou o trabalhador que recorria ao judiciário trabalhista não precisava pagar honorários de advogado. Agora existe esta previsão: se ele perder a ação, ele vai pagar os honorários do advogado da empresa ou do empregador, vai pagar as custas, vai pagar o perito, que antes, né, nós tínhamos aí os benefícios da justiça gratuita para o empregado, e os requisitos estão agora mais severos. Poucos são aqueles que terão acesso à justiça gratuita e, portanto, e também critérios mais definidos para coibir a litigância de má-fé, porque fala-se que existem muitos processos na Justiça do Trabalho e boa parte é improcedente, e que existem muitos pedidos de dano moral, e boa parte desses pedidos de dano moral também são improcedentes, que tudo agora virou dano moral, e existe aí uma banalização do pedido de dano moral. Então, são basicamente esses três pontos: o contrato individual na sua entabulação, os modos de trabalho, e a flexibilização na despedida, né? A diminuição dos custos da despedida. Uma alteração da jornada, aumento dos poderes diretivos do empregador. E quanto ao sindicato, nós temos aí os poderes do sindicato foram também diminuídos, e a questão da contribuição sindical, né? Que a previsão é extinguir a contribuição compulsória e criar uma contribuição voluntária, uma contribuição que o trabalhador vai contribuir se ele quiser. E se ele autorizar a descontar em folha de pagamento, né? Mas, por exemplo, desembargadora, como que essas mudanças podem atingir diretamente os engenheiros
que tem também aquela questão específica de também muitos serem profissionais liberais, sim, outros tantos são CLT, mas é uma categoria mais mista, tal como os economistas também assim. Como é que ela afeta o profissional da engenharia como um todo? Eu penso que hoje nós temos os engenheiros autônomos e os engenheiros empregados. Eu penso que boa parte dos engenheiros empregados serão migrados para a ala da engenharia dos autônomos. Pejotização da classe. Pejotização da classe está aí na lista da vez. Por quê? A legislação traz a figura do trabalho autônomo, ainda com exclusividade, não será considerado vínculo de emprego. E ainda, a legislação diz que todo trabalhador que tenha curso superior e que ganhe acima de 2 tetos da Previdência, que hoje dá os 2 tetos dá em torno de 11.062, pode negociar livremente com o empregador. E aquilo que este trabalhador negociar livremente com o empregador vai prevalecer, inclusive vai prevalecer sobre aquilo que está na convenção e no acordo coletivo. Que antes era soberana. Né? As convenções dos acordos coletivos alcançavam também aquilo que nós chamamos de altos empregados, e nós tínhamos como noção de altos empregados pessoas, claro, com nível escolaridade superior, mas que ganhavam muito mais além de 11 mil, né? Então, considerando que esses 11 mil são 2 tetos do regime geral da Previdência Social e que esse teto ele não é reajustado de acordo com o salário mínimo, ele pode ser em patamar inferior. Hoje nós abarcamos quem tem um poder de compra de 11 mil, mas para o futuro vai abarcar pessoas que ganham, assim, sob o ponto de vista do poder de compra, vai abarcar pessoas que ganham até menos, concorda? Concordo. Porque, como é 2 tetos da Previdência, não vai ter o mesmo reajuste. Sim. Então, a equivalência, vamos supor, daqui 2, 3, 4 anos, a equivalência vai estar em torno de 9 mil, 8 mil, né? Então, cada vez mais vai abarcar o maior número de pessoas que, embora tenha faculdade, pode contratar livremente com o empregador, e aquilo que está na convenção e no acordo coletivo não será aplicável a esse trabalhador, né? Embargadora, não é evidente que quando você monta um sistema que estimula que o trabalhador abra uma empresa, né? E vá trabalhar vender a sua força de trabalho. Não é evidente que isso aí precariza a relação de trabalho? Quer dizer, nós estamos institucionalizando, estamos legalizando um instrumento de precarização? Traduzindo, é isso? Ou estamos exagerando? Não, a afirmativa geral no meio jurídico é de que realmente esta reforma, ela privilegia os poderes patronais. É possível flexibilizar ao infinito, né? Porque nós temos aí a terceirização ampla, nós temos a possibilidade de contratar o autônomo, ainda que com exclusividade, sem que configure vínculo empregatício. Nós temos a possibilidade de contratação temporária, com mais amplitude, a possibilidade de contratação de contratos intermitentes, que são contratos pontuais por horas, né? É possível contratar uma pessoa para trabalhar 2 horas na semana, 4 horas na semana, né? Se essa pessoa não tiver outros empregadores para quem prestar serviço, evidentemente que o ganho poderá nem atingir o salário mínimo mensal, dependendo da vinculação que essas pessoas têm e do mercado, né? Se o mercado vai assimilar ou vai inserir todos esses trabalhadores ou não. Então, essas várias possibilidades de contratação, claro que vai diminuir a margem de ganho, né, dos trabalhadores, sem contar também que algumas verbas que integravam o salário, por exemplo, a ajuda de custo acima de 50% integrava o salário, agora não integra mais. Então, algumas verbas que integravam o salário não integram mais. E algumas questões de jornada que ficaram mais livres, né, a exigir do trabalhador jornadas extraordinárias, além da 8ª diária. Voltando ao primeiro item, que é a questão dos contratos de trabalho, o que significa o trabalho intermitente, frisado no texto da reforma? Pois bem, o trabalho intermitente é aquele trabalho com alternância, né, de horas de trabalho e horas de inatividade. Então é possível, e não há um limite mínimo, né?
para contratar. É possível, como eu disse, contratar alguém para trabalhar 2 horas por semana, só. Ou 1 hora por mês, ou depende da necessidade da empresa. E o interessante do trabalho intermitente no Brasil é que não tem um limite mínimo de horas para ele ser chamado e não existe limitação quanto à atividade econômica da empresa. Então, pode ser para qualquer trabalhador, em qualquer atividade, e sem limitação de jornada mínima. Quer dizer, não tem uma segurança mínima para o trabalhador. O que era para ser uma exceção, vai poder virar regra geral. Por exemplo, no direito comparado, em outros países, o contrato intermitente garante pelo menos 9 horas de jornada por semana, e se a empresa não garantir as 9 horas, ela tem que pagar, porque ele tem que ter um mínimo de patamar de segurança econômica e jurídica. E é só para empresas que exercem atividades intermitentes, né? Aí fica coerente, mas aqui no Brasil não é para qualquer tipo de atividade. Alguns aplaudiram a medida, dizendo, olha, vai regular o trabalho freelance. O trabalho freelance é isso. Desembargadora, no próximo bloco vamos falar sobre o teletrabalho e como essa modalidade à distância aí se integra a essas mudanças trabalhistas. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, de forma trabalhista. Por que esse nome? Estamos entendendo a partir dessa entrevista, porque o que se diz aí no discurso oficial, nas propagandas e até, infelizmente, no noticiário da grande mídia, é pura e simplesmente que o trabalhador vai ter mais liberdade de negociação, vai parar de pagar o sindicato. Ora, como se fosse tão inútil o trabalho do movimento sindical, é isso que estão vendendo, mas está longe da realidade. Desembargador Ivani, a gente falou do trabalho intermitente, a gente falou do empregado que ganha acima de 2 salários, tudo isso afeta diretamente o perfil do engenheiro. Precisamos alertar a categoria para isso, né? É evidente que a reforma ela abarca todos os trabalhadores, né? E os engenheiros estão aí, né, inseridos nesse contexto. De fato, a legislação sinaliza para aquilo que nós estamos chamando de autoempregado, aquele que tem escolaridade superior e ganha acima de 11.062,62, que são 2 tetos da Previdência Social, né? Mas é possível contratar autônomo com exclusividade, né, sem vínculo empregatício, isso afeta o engenheiro. É possível contratar 12 por 36 sem pagar sábados, domingos, feriados, horas extras, intervalos de almoço. Isso afeta o engenheiro, claro. O contrato intermitente, é possível a empresa contratar temporário, contratar a projeto, ou seja, contratar o engenheiro só para fazer um projeto e depois que terminou o projeto, termina a contratação. Seja, é uma usina de anos, fica lá intermitente na usina. Porque é possível contratar temporário, é possível contratar intermitente, a prazo determinado. Então, cada empresa vai verificar a sua necessidade. O que a legislação quer é compatibilizar as necessidades da empresa e que a empresa remunere só as horas efetivamente trabalhadas, não é isso? E sem adicionais e DSRs e tudo mais, só a hora efetivamente trabalhada, né? Em relação ao teletrabalho, o trabalho à distância, o que ficou convencionado com essas mudanças e como é que ela afeta os profissionais tal como os engenheiros? Olha, o teletrabalho já estava previsto no artigo 6º e não havia distinção entre o trabalhador que trabalha dentro da empresa e aquele que trabalha fora do local da empresa com o computador, né, com
aparelhamentos telemáticos, que nós chamamos, que é o computador, mas e também as questões da informática, né, e a telecomunicação, ou seja, o computador online, bidirecional com a empresa, em comunicação direta com a empresa. Esse trabalhador pode trabalhar em casa, ele pode alugar uma saleta perto da casa dele, um escritóriozinho onde ele vai trabalhar, ele pode trabalhar direto do cliente, direto do hotel, dentro do avião. Então tem o teletrabalho a domicílio, o teletrabalho móvel, né? O teletrabalho remoto, é possível trabalhar aqui para um tomador de serviço na Índia. Né? É um trabalho transfronteiriço, não tem fronteiras mais o teletrabalho. O engenheiro, às vezes, ele faz um projeto a partir da sua casa. Ele trabalha em trabalho a domicílio, que a gente chama de teletrabalho a domicílio, e ele pode fazer projetos de engenharia e mandar, né, via e-mail para a empresa o projeto, não é isso? Então, potencializa, vamos dizer assim, o teletrabalho, o tipo de teletrabalho a domicílio, para quem praticamente tem um trabalho assim como o engenheiro faz, né, autônomo ou faz projeto. E ainda ganhar só sobre cada projeto elaborado. Né? Então, nesse contexto em que o empregador ganha uma força maior ainda sobre a força de trabalho, né, nós estamos falando de equilíbrio aqui, sim, né? Nós estamos falando que uma parte que é a mais forte está ganhando mais força. A questão do teletrabalho pode também tem aí espaço para ela ser mal utilizada e prejudicar ainda mais o trabalhador? Ou seja, há espaço para abusos também no teletrabalho? Olha, a própria legislação diz que esse teletrabalhador ele não está inserido no capítulo que regula a duração da jornada. Que então subentende-se que é um trabalho que não haverá necessidade de controle da jornada. E, portanto, esse teletrabalhador não terá remunerado as suas horas extras, o seu trabalho noturno e nem os descansos para a refeição. Né? Ele está fora do controle de jornada. Então, nós temos hoje o trabalho externo e o cargo de confiança que está fora do controle de jornada. Inseriu-se também o teletrabalho. Embora ele possa ser controlado, ele está fora, né, da necessidade de controle e, portanto, não serão remuneradas as horas extras, os trabalhos noturnos e os trabalhos em horário de intervalos, né, intrajornada ou interjornada, ou refeição e descanso. Então, se o trabalhador quiser trabalhar à noite, varar a noite trabalhando, deixar de almoçar para trabalhar, não serão remuneradas essas horas. Desembargadora, diante destes fatos, diante desse cenário, qual o papel do sindicato num mundo doido como esse? Pois é, o sindicato ainda tem aquela função social de defender a categoria, a Constituição não tirou essa função do sindicato de defender a categoria, ainda tem a função negocial, né, a função de buscar a melhoria da condição social do trabalhador. Alguns poderes do sindicato foram tirados de modo indireto, na medida em que o empregador pode negociar direto com o empregado a prorrogação de jornada e algumas questões. E ainda a questão da contribuição sindical, que se tirarem esse dinheiro, o sindicato pode ser que não tenha mais estofo econômico para continuar prestando assistência jurídica gratuita para os trabalhadores, manter, né, um departamento jurídico para isso, prestando serviços sociais. Muitos sindicatos hoje têm colônia de férias, tem vários serviços sociais que prestam, cursos, né? Não haverá dinheiro para tanto. Então, o sindicato vai ter que correr atrás de sócio, vai ter que se reinventar, ter uma nova postura de buscar associados, oferecer serviços de qualidade para esses associados, né? E tentar negociar de uma forma séria e combativa para que todos os direitos que estão sendo flexibilizados pela legislação volte para as mãos do trabalhador via negociação coletiva. Desembargadora, o nosso objetivo aqui foi esclarecer mais e mais a respeito de como essas mudanças afetam a vida do trabalhador. Eu quero agradecer muito a sua prontidão e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu acho que nós vamos caminhando e a sociedade tem que evoluir em alguns pontos, e alguns pontos que estão em excesso tem que glosar mesmo, e alguns pontos que são inconstitucionais eu acho que nós vamos ter que depurar, né? Desembargadora, muito obrigado, viu? Obrigada, e eu que agradeço aqui a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada. E aí o que emerge de toda essa discussão é de que um antídoto contra os retrocessos
que nós podemos aí utilizar é a consciência de classe, que cada trabalhador se reconheça como tal e possa unir um ao outro em torno do seu sindicato, do seu representante legítimo. Ora, se você acha que o seu sindicato não funciona, vai lá e cobre para que ele funcione. O Sindicato dos Engenheiros tanto é que funciona que mantém os seus veículos de comunicação sempre abastecidos, falando das lutas que trava, falando das conquistas que consegue e também, claro, dizendo daquilo que não foi possível fazer como representante de classe. Nós temos veículos de comunicação na internet, na televisão, no podcast, impresso, para munir você, trabalhador agora da engenharia, de informações e que venha participar conosco. Neste momento, nós precisamos estar mais unidos. A desembargadora muito bem falou, há pontos nesta reforma aí que podem chocar-se com a Constituição. E ela é a nossa carta magna, ela é a que rege o nosso país. Então que lutemos uníssono para que esta reforma aí possa ser menos impactante do ponto de vista negativo. E que nós possamos aí, unidos no seu sindicato, avançar rumo a uma sociedade mais justa, porque é isso o desejo de todos. Não existe capital sem trabalho e não existe trabalho sem capital. Então não podemos ter uma guerra fratricida de destruição um do outro, mas que possamos aí marchar juntos, sem o que a sociedade não resiste. Esta edição do JN TV fica por aqui, mas você pode acompanhar outras informações no nosso telejornal nas TVs comunitárias do Estado de São Paulo. Um forte abraço e até breve.